Oi, gente, tudo bem? Eu achei uma tag muito interessante no blog Tags para Responder e eu trouxe ela porque é um assunto muito importante da minha vida, muito polêmico, que é sobre vida de casada. Na verdade, a polêmica não é nem tanto referente à minha vida que eu tenho hoje de casada, mas referente ao começo, de quando eu me casei. Eu tô com uma colinha aqui para mim não esquecer nenhuma pergunta e vamos começar. Pergunta 1. Há quanto tempo está casada? Eu estou casada há 2 anos e 5 meses. É mais ou menos isso, eu acho. Pergunta 2. Como foi o início do casamento? Fácil ou difícil? Muito difícil. Por quê? Eu vou voltar um pouquinho mais antes do casamento para me poder explicar. Quando eu comecei a me envolver com o Eduardo, não foi aquele namoro aceito pelo meu pai. E estava sendo um namoro meio escondido, meio... uma coisa assim, meio a gente quer namorar, mas todo mundo é contra. E o Eduardo já foi casado, já teve um casamento antes que não deu certo, e eu acho que isso pesou um pouco, porque assim, eu sempre tive aquele ar de menininha certinha, que fazia tudo certinho, aí de repente eu me envolvo com um rapaz que já foi casado, que já teve problemas em algum casamento anterior, e isso pesou um pouco no nosso relacionamento. Quando eu conheci o Eduardo, eu estava passando por um momento meio rebelde, porque assim, eu já estava cansada de tentar ser aquela santinha, aquela menina certinha que todo mundo admirava. E eu acabei fazendo algumas coisas erradas que eu não me acho certa por isso, mas que eu também não me arrependo, porque foram coisas que aconteceram na minha vida e se não tivesse acontecido eu não estaria da forma que eu estou hoje. E uns 2, 3 meses depois que a gente estava namorando, eu engravidei. Quando eu engravidei foi um baque muito grande, porque assim a gente não esperava, não foi uma gravidez planejada, como eu já disse em vídeos anteriores. E a gente ficou super preocupado porque a gente não sabia qual seria a reação do meu pai, o que a minha família ia achar, como que a gente ia conviver com aquilo, porque assim, tinha pouco tempo de namoro. Só que foi um assunto sério que a gente tinha que resolver com seriedade, que a gente tinha que tomar decisões certas. E como meu pai não lidou bem com isso, a gente resolveu ir embora. E a gente passou um tempo com a família do Eduardo, morando com a irmã dele, porque a gente não tinha estabilização. A gente abandonou o serviço, abandonou tudo, foi praticamente uma fugida, não sei se é assim que é o certo de falar. E aí, de repente, a gente se viu na casa. Aí, de repente, eu me vi na casa de uma pessoa que eu não conhecia, que era minha cunhada, que me ajudou muito mesmo, eu tenho muito a agradecer para ela. E sem serviço, que a gente tinha abandonado o serviço, sem forma nenhuma de ganhar dinheiro, a gente não sabia o que fazia. O Eduardo procurou serviço 3 meses e não conseguia encontrar nada, parecia que a nossa vida nunca ia dar certo para essa cidade que a gente foi. E quando a poeira baixou, que eu acho que era isso que precisava, na verdade é assim, a gente queria ir embora para deixar a poeira baixar, para deixar as coisas tranquilizarem, porque uma hora ou outra a minha família ia aceitar e a gente poderia conviver todo mundo bem, sem aquela problemaiada toda do meu namoro com o Eduardo, porque assim, gente, saiu fofoca de todos os lados, teve gente que falou isso, falou aquilo, e eu nunca me importei com isso, porque eu sei que a maioria das fofocas pode sim ter um pezinho ali de verdade, mas é muito aumentada, é sempre tentando prejudicar alguém. Então, assim, eu tentava muito ver o lado do Eduardo, porque eu conheci o Eduardo e a minha família não. E teve muita gente sem ideia que entrou no meio para tentar atrapalhar, que hoje eu sei que estava só tentando atrapalhar mesmo, que não queria nada com nada, só queria atrapalhar a nossa vida. E era difícil para os meus pais, porque assim, eles queriam que eu namorasse tudo bonitinho, que eu casasse e que eu tivesse filhos e que eu estudasse principalmente. E foi bem complicado quando eu engravidei. Falando sobre outro assunto também, que foi a questão do casamento, ser dona de casa. Logo quando eu mudei, a minha cunhada, sempre que ia se referir a mim ou ao Eduardo, falava, ah, o seu marido. Então aquilo me deixava abismada, porque eu não estava acostumada com esse negócio, assim. Eu tinha tido já namoros sérios antes, mas assim, eu nunca imaginava que eu ia casar tão cedo, eu nunca havia concordado com alguma moça que tivesse casado com a minha idade, eu tinha 19 anos na época. E era tudo muito novo.
eu sempre me cuidei sozinha, eu já morava sozinha, eu já morava com amigas, aliás, para não poder trabalhar e estudar, porque meus pais sempre moraram na fazenda, moram até hoje. Só que atualmente meu pai e minha mãe não estão juntos mais. E eu tinha que cozinhar, eu tinha que lavar roupa, eu tinha que fazer um monte de coisa e eu tava perdida, porque eu sempre cuidei das minhas coisas e de repente eu ia ter que cuidar das coisas de outra pessoa que tinha opiniões diferentes, que tinha ideias diferentes. Mas assim, graças a Deus o Eduardo sempre foi muito companheiro. Ele sempre deixou eu ter o meu tempo, eu aprender as coisas no meu tempo. Ele nunca foi aquele marido que ficava enchendo o saco por causa de alguma coisa que eu ainda não sabia fazer. Ele me ajudou muito. A minha cunhada também, eu morei na casa dela 3 meses e ela me ajudou muito, me ensinou muita coisa. E assim, a gente não aprende tudo de uma hora para outra, você vai aprendendo conforme o tempo, você vai descobrindo como que você vai cuidar da sua casa, como que você vai cuidar das coisas do seu marido. E isso é muito automático. E eu acho que o importante é o marido dar liberdade para a mulher descobrir como que ela vai fazer isso. Então, é como eu disse, foi muito difícil, a gente teve que ir embora assim. Surgiu várias polêmicas, porque teve gente que viu a gente arrumando os trens no carro para ir embora e achou que estava tendo um roubo na casa. Nesse tempo eu morava com duas amigas minhas e elas estavam para a escola. Eu fui embora, eram umas 8 horas da noite. E na hora que elas estavam subindo, vindo embora da escola, teve gente que perguntou para elas se alguém tinha roubado a nossa casa, o que estava acontecendo. E foi muito engraçado porque houve muitos tipos de boatos. Parece que a gente ficou um bom tempo assim na boca do povo, todo mundo falando: ah, aquela menina Santinha fugiu, a filha do Cleidiama fugiu e tal. E foi muito engraçado. No começo eu me incomodei muito. Inclusive, depois dos 3 meses a gente voltou para Faina, que é a cidade que eu já morava antes de ir embora. E eu tive muita dificuldade nos primeiros dias de sair na rua, porque eu me sentia muito envergonhada de ter passado por tudo isso. Infelizmente, naquela época eu me importava muito com o que os outros iam falar. Hoje eu não me importo mais. Graças a Deus, porque eu acho que muitas das coisas que as pessoas se metem na sua vida é para te prejudicar. Tudo bem que tem pessoas que querem te ajudar, que dão críticas boas para você poder melhorar. Mas só que a grande maioria é para te prejudicar e para te colocar para baixo. E hoje em dia eu já não me importo tanto com esse ponto de se importar com os outros. E é isso. A resposta aqui foi muito difícil mesmo. Depois que a gente voltou para a Faina, as coisas começaram a dar certo para nós. E a gente ainda passa por problemas, é um casamento de pouco tempo. A gente ainda não tem aquela estabilização, mas graças a Deus a gente se dá muito bem. O Eduardo, como eu disse, ele é muito companheiro. Eu acho que isso é um dos privilégios que eu tenho com meu marido. Porque assim, ele tem defeitos, tem, eu também tenho defeitos. Graças a Deus os defeitos que a gente tem nem eram os defeitos que as pessoas falaram que a gente tinha quando a gente resolveu ir embora. E é isso, a gente tá bem, graças a Deus. Pergunta número 3. Sentiu falta da família? Sim, muita. Durante os 3 meses que eu passei lá na cidade da minha cunhada, eu só sabia chorar. Porque assim, eu tava grávida, eu tava longe da minha mãe, eu tava vivendo uma vida de casada, eu não tava preparada para aquilo. E era tudo muito novo, gravidez, casamento e tudo muito novo. E eu queria muito que a minha mãe estivesse perto de mim, porque minha mãe sempre esteve do meu lado para tudo. Ela nunca me abandonou, ela nunca falou, não vou te ajudar porque você fez errado. Ela sempre esteve do meu lado. E eu sou muito grata por isso. E eu sentia muita falta dela, mas assim, sempre dava para mim vir ver ela. Depois que a poeira baixou, que tudo se controlou, eu conseguia vir ver ela de vez em quando. Pergunta número 4. O que você mais gosta da vida de casada? Eu gosto muito da liberdade. Eu acho assim que eu tive uma vida muito privada. O meu pai nunca gostou muito que eu namorasse, que eu fosse em festas, que eu tivesse liberdade com namorados. E agora que eu sou casada, eu tenho liberdade com meu marido. Eu saio com ele, vou pra festa. Eu viajo com ele, com minha filha, claro. E assim, não é mais aquela vida assim, eu tenho que pedir pra fazer tudo, não. Eu tive assim uma adolescência muito difícil em relação a isso, porque eu sempre fui muito presa e assim, era complicado para mim fazer tudo, porque tudo era errado. Então, hoje em dia eu faço as coisas que eu quero, que eu tenho vontade, sem aquele desespero de antes, porque eu já chorei muito com vontade de ir para os lugares e não ia. E é isso, é a liberdade. Eu acho que a liberdade foi o que mais mudou para melhor na minha vida depois que eu casei. Pergunta número 5. O que você menos gosta da vida de casada? O que eu menos gosto da vida de casada é a rotina. Eu acho que a rotina não é um dos principais problemas em um casamento.
É assim, é você fazer as mesmas coisas todos os dias e aquilo ficar sem graça. Mas assim, eu acho que tem várias formas de você tentar resolver isso. Tem vários programas novos que você pode fazer. Atualmente eu e o Eduardo a gente está numa vida bem parada, porque a gente já está passando por alguns problemas. Mas graças a Deus está tudo em ordem. E a gente vai tentando lutar contra essa rotina, porque assim, é pouco tempo, a gente tem só 2 anos e 5 meses de casado. Eu acho que é pouco tempo ainda, mas infelizmente a rotina acontece. E é papel nosso tentar resolver ela. Pergunta número 6. Quem faz o trabalho doméstico? Eu tenho muita sorte, porque o Eduardo cozinha, lava, passa, faz tudo. Gente, eu tô suando porque tá muito calor aqui. Se eu colocar o meu ventilador pra rodar aqui, vai tampar minha voz inteira. Então vai ter que ser assim mesmo no vídeo. Ele me ajuda muito, me ajuda com tudo, me ajuda com a Maria Vitória. Tem algumas coisas da Maria que ele não gosta de fazer. Eu acho assim, pelo fato dela ser menina, ele assim, gosta que ela tenha. Que eu e ela tenhamos a nossa privacidade de mulher, de menino, que ele é homem. E eu acho muito interessante isso dele, eu acho que. Não que eu acho que todos os pais devam ser assim, mas eu gosto do fato dele ter um certo ponto que dali é só eu e ela que passa, que ele não entra no meio. E em casa, é como eu disse, me ajuda muito, me ajuda com tudo. Agora ele tá trabalhando, eu que tô fazendo mais, mas ele me ajuda muito com tudo. Pergunta número 7. Qual o maior aprendizado do casamento? Eu acho que o maior aprendizado do casamento é a convivência, porque não é fácil. Como eu disse, todos temos defeitos, ninguém é perfeito, ninguém vai ter uma vida perfeita com ninguém, porque qualquer pessoa que você convive é difícil, seja com os pais, seja com amigos, e com o casamento não seria diferente. Mas tem muitas formas de você respeitar a opinião do outro, de você respeitar o modo de ser do outro, porque qualquer pessoa que você se envolver, ela vai ter os pontos ruins dela. Então eu acho que se seu companheiro tem mais coisas boas a te oferecer do que ruim, você tem que estar do lado dele, você tem que fazer esforço, porque o casamento é isso. Porque é muito fácil você largar, você arrumar outro e tal, mas isso não é casamento. Casamento é você estar do lado de uma pessoa, é você rezar, pedir para Deus para dar certo quando você estiver com problemas. E problemas vão ter, e o importante é a gente saber passar por cima e respeitar o próximo. Pergunta número 8. Convide 4 pessoas para responder essa tag. Bom, eu comecei agora no YouTube e eu não conheço muitas pessoas aqui na minha cidade mesmo. Eu conheço só um rapaz que tem canal, mas ele não é casado. Então não teria como eu convidar ele para fazer essa tag. E então eu vou deixar em branco, porque mesmo que eu marcasse alguém aqui, provavelmente a pessoa não iria responder, porque meu canal tá com pouca divulgação ainda. Então eu vou deixar em branco mesmo. Bom, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da tag. Eu esclareci algumas coisas que passaram na minha vida, que muitas pessoas fizeram parte, pessoas que me conheciam e que não me conheciam. E também para pessoas que me julgaram, pessoas que falaram demais, falaram coisas que não aconteceram, entender que não foi bem do jeito que elas falaram, mesmo que eu não me importe com isso mais. E deixar bem claro que eu não estou dizendo que você tem que fugir de casa, que você nada. Eu fugi porque eu estava grávida, porque eu tinha muito problema com meu pai referente ao meu namoro com o Eduardo. E eu queria, assim, ter um início de gravidez tranquila para não ter nenhum perigo. E eu tive muito apoio da família do Eduardo, muito apoio da minha família também, porque quando eu voltei para cá eu precisei muito deles, até que o Eduardo conseguiu se estabilizar, conseguiu levar uma vida sozinho, que é difícil até hoje, mas que a gente vem planejando. Principalmente agora nesse momento que tá muito complicado o emprego e tudo. E se você tá passando por problemas em casa, com o namorado, com alguma coisa, procure conversar com seus pais, procure levar seu namorado para que eles conheçam, para que eles vejam um lado do seu namorado e não um lado do que as outras pessoas estão falando, porque não é fácil, muitas das coisas que as pessoas falam não são verdades. E fugir é o último caso, fugir é só se for a única opção. Não é bom porque muitas das vezes você olha para trás e se arrepende, mas você percebe que era a única opção mesmo, então não tem nem como se arrepender como foi no meu caso. Mas eu penso assim, se eu tivesse ficado aqui, muita coisa tinha sido melhor na minha vida, eu não tinha abandonado meu emprego, o Eduardo não tinha abandonado dele, a gente tinha conseguido estabilizar muito mais rápido, a gente não precisava de ter passado por muita coisa que a gente passou. Então pense bem, escute seus pais, porque às vezes você está iludida com uma pessoa que realmente não merece você.
E se você acha que a pessoa é gente boa, que é tudo fofoca que tá em volta, você peleja que uma hora você vai conseguir provar que a pessoa não é tão ruim quanto dizem. Então é isso, sexta-feira tem vídeo novo, espero que vocês gostem desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.